Consulta com a entidade no terreiro de Umbanda. É muito comum as pessoas visitarem um terreiro querendo se consultar, querendo conversar, querendo ser aconselhado por uma entidade, por um guia espiritual manifestado dentro do terreiro. Mas esse aconselhamento, ele deve seguir alguns padrões, padrões mínimos de ética, padrões mínimos de responsabilidade, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. Então vamos falar sobre isso hoje no nosso vídeo. Meu nome é Beto Ângeli, sou sacerdote do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo, e vou pedir para você, antes de mais nada, já aproveitar que está aí e se inscrever no nosso canal, se inscreve aqui, aqui no canal, ativa o sininho de notificação para receber todas as nossas notificações, deixe o seu like, é muito importante o seu like e o seu comentário. Deixe o seu comentário, nem que seja um bom dia, boa tarde, boa noite, gostei, não gostei, diz aí o que você está achando dos vídeos, se você quer algum vídeo específico, tá? Então vamos lá para o nosso tema. Bom, a pessoa vai até o terreiro de Umbanda com o objetivo único e simples de conversar com um guia espiritual, conversar com uma entidade e pedir aconselhamentos. Aconselhamentos sobre o quê? Sobre situações de sua vida. A primeira coisa que nós temos a destacar sobre essa situação é que você jamais deve ir no terreiro para que o guia diga o que você deve fazer. Pelo contrário, você vai lá para buscar aconselhamento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai te aconselhar, mas não necessariamente aquilo que ele disse tem que ser feito. Você vai fazer se você quiser. A primeira regra do atendimento mediúnico, a primeira regra da consulta, do aconselhamento com o guia, é que o guia não pode determinar o que a pessoa tem que fazer. Ele tem que aconselhar e sugerir situações e permitir que a pessoa faça as suas escolhas. Esta primeira regra ela vai de encontro com a nossa segunda regra, que é a regra do livre-arbítrio. Todo mundo já ouviu falar de livre-arbítrio, eu creio que você também deve ter ouvido falar. Livre-arbítrio é a capacidade nos dada por Deus de escolher aquilo que é melhor para nós, aquilo que nós queremos para o nosso caminho. Então, essa segunda regra, que é a regra do livre-arbítrio, diz que o guia espiritual ele não pode se intrometer em assuntos do qual ele não for chamado. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque tem envolvimento com resoluções kármicas. E se o guia passa ali na frente do seu desejo e acaba falando de assuntos que você não quer abordar, situações que você quer resolver sozinho, ele acaba infringindo uma regra muito importante da espiritualidade, que é o respeito ao livre-arbítrio. E ele acaba errando, ele acaba cometendo um erro. E pode, inclusive, te atrapalhar. Você acha que ele está ajudando, mas ele acaba atrapalhando. Por quê? Porque você tinha que ter um aprendizado para superar determinada situação. O guia foi lá, se meteu naquela conversa, te ajudou, você ficou feliz, mas não aprendeu com a situação. E aí você vai viver aquilo de novo, às vezes com outro formato, às vezes até de forma mais intensa, mais grave. Tudo isso porque lá atrás, no momento em que você tinha que tomar decisões a respeito de tal situação, você terceirizou isso, você passou isso para a mão do guia. Então, como padrão, um guia espiritual que vai iniciar um atendimento, ele deve sempre perguntar para a pessoa que está sendo atendida, para o consulente, o que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar? Por que ele deve sempre perguntar o que eu posso fazer, ou o que você quer, o que você procura? Ele tem que perguntar pelo seguinte: muitas vezes o guia espiritual que está ali atendendo, ele já tem a informação das situações complicadas da vida daquela pessoa. Ele já sabe o que está acontecendo, o que está dando problema, ele já sabe o que precisa ser solucionado e ele está pronto para aconselhar e para orientar. Porém, a pessoa tem o direito de não querer falar daquilo. Você tem o direito de falar sobre o que você quer, sobre aquilo que você acha importante no momento e não sobre outras coisas quaisquer. Vou dar um exemplo aqui para você. Imagine que você tem um relacionamento com uma pessoa e este relacionamento não está muito bem. Mas, para você, as coisas estão seguindo. Normalmente, não é o momento de resolver esse problema de relacionamento. Você precisa muito resolver um problema na sua empresa,
um problema profissional. Então você vai se aconselhar com o guia para saber do problema profissional. E aí você chega lá na frente do guia e o guia começa a falar do seu relacionamento, porque ele vê que o seu relacionamento está com problema. E ele começa a falar do seu relacionamento e, ao final das contas, você acaba não falando da sua necessidade, que era a situação profissional, e aquela questão do relacionamento, você resolve nem fazer nada com aquilo, porque ele falou, mas você não queria saber sobre aquilo. Aquilo você está consciente, você está tranquilo em relação àquela situação. Então ele se meteu em algo que ele não foi chamado, perdeu o tempo dele, do médium, o seu, e não resolveu aquele problema que você foi lá para resolver, que era o problema profissional. Então muitas vezes você está focando em um problema e o guia espiritual está observando o outro. Se o guia espiritual não deixar você falar, se ele já chegar falando do outro problema, muitas vezes ele impede você de resolver aquele problema que você gostaria de resolver e acaba te forçando a se envolver numa outra situação que muitas vezes você não gostaria de se envolver agora. Então, por conta disso, por respeito, por ética, o guia tem que deixar você falar. Ele tem que perguntar o que você quer, o que você procura, como pode te ajudar, o que pode fazer por você. Por quê? Você tem livre arbítrio. É aquela questão, por exemplo, imagine um adolescente aí de 15 anos e aí ele resolve não pentear mais o cabelo. Ele resolve deixar o cabelo dele bagunçado, ele resolve deixar o cabelo dele muito grande e a mãe dele não gosta disso. A mãe dele fala: olha, não gosto do seu cabelo assim. Eu vou pegar o seu cabelo e vou cortar. Ele pode não querer cortar o cabelo. É liberdade dele, é livre-arbítrio dele, não tem problema nenhum. Ninguém tem o direito de ir lá e forçar o corte de cabelo. A mesma situação acontece com o guia espiritual e o consulente. Aquele seu problema que está grande, que está te envolvendo, como o cabelo do nosso exemplo, ele é um problema unicamente seu. E você pode querer cuidar dele da forma que você achar melhor. Você pode querer dizer para o guia espiritual que está passando por isso, ou você pode querer não dizer nada para o guia espiritual. Isso é seu livre-arbítrio, é você quem decide. Então o guia não pode chegar e atropelar tudo e dizer assim: olha, eu estou vendo que você tem esse problema aí, vamos resolver isso aí. Não é assim que funciona. Então, a primeira regra, o guia tem que sugerir, ele não tem que mandar você fazer coisas. Segunda regra, ele tem que respeitar o seu livre-arbítrio, ele tem que perguntar o que você quer e como ele pode te ajudar. A partir do momento que você diz, que você fala do problema, aí ele ganha liberdade de atuação e com a liberdade de atuação, ele acaba conseguindo te auxiliar de alguma forma. Muitas vezes, a pessoa vai também até o guia espiritual para descarregar os seus erros, né? As suas mazelas. E aí entra a terceira regra da consulta. O guia espiritual, ele não pode assumir para si o problema da pessoa. Ele não pode assumir para si a responsabilidade por resolver aquele problema. Então, um guia espiritual nunca pode dizer para uma pessoa assim: eu eu vou resolver isso, eu vou fazer isso para você, pode deixar comigo aqui que eu vou fazer. Não. Ele sempre vai orientar a pessoa a buscar a solução com o auxílio dele, com a permissão de Deus. Quando, até porque o guia mesmo, não é ele que vai resolver literalmente o problema, ele vai te ajudar a resolver. É diferente. E aí quando ele fala eu vou resolver, aquele seu problema passou a ser problema dele, único e exclusivamente dele. Então, já não tem, você passa a não ter mais o problema e o problema vira dele, às vezes até do médium dele. Aí agora você se pergunta assim, tá, mas você está dizendo como o guia deve atender? Não é o guia que decide como deve atender? Sim, é o guia que decide como deve atender. E eu não estou aqui falando essas coisas para dizer que o seu guia tem que atender dessa forma. Mas eu estou aqui para dizer que você, quando for atendido dessa forma, não deve reclamar dizendo: olha, eu cheguei lá para me consultar com o guia perguntou o que eu queria, ele não sabe. Eu já fiz vídeos aqui falando para vocês sobre se o guia sabe tudo ou se ele não sabe tudo. Eu vou deixar inclusive aqui um cardzinho para você sobre o vídeo. O guia sabe, perguntando se o guia sabe tudo. Enfim, o guia não sabe tudo, tá? E mesmo que ele soubesse, ele não tem permissão de falar.
Então você não deve desafiar e falar: ah, eu cheguei lá, o guia perguntou o que que eu queria, ele não sabia o que que eu queria. Ele podia até saber o que você precisa, mas o que você quer, você tem que verbalizar. Você tem que falar. Existe uma diferença entre o que você quer e o que você realmente precisa. E essa diferença tem que ser expressa por você. Ele tem que respeitar a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Se o guia não mandar você fazer coisas, ele sugerir fazer coisas, você não pode sair também de lá falando assim: ah, porque o guia ele não mandou fazer nada, ele só ficou dando sugestão, ficou dando palpite. Não era guia espiritual. Claro que era, ele estava respeitando a sua liberdade, te aconselhando e te sugerindo. Enfim, um atendimento com guia espiritual, ele é muito mais simples do que parece. E muitas vezes as pessoas se enganam achando que vai chegar na frente do guia e que vai acontecer um milagre. Os guias espirituais conseguem operar milagres através do poder de Deus? Conseguem sim, eles conseguem operar um milagre na sua vida. Mas para que você receba esse milagre, você tem que precisar do milagre, você tem que merecer o milagre. Então, não é todo mundo que vai aparecer na frente do guia e vai receber lá um milagre, né? Vão surgir borboletas voando ao seu redor. Não, não vai acontecer isso, tá certo? Não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de deixar o seu comentário. Eu agradeço a você que assistiu até aqui e nós nos vemos em breve nos nossos próximos vídeos, tá certo? Muito obrigado, gratidão, axé.